Tudo bom, pessoal? Começamos o Cine Oficina 40. Chegamos a 40 episódios, algo sensacional na vida de um canal, na nossa relação, algo incrível. Será que já podemos nos considerar amigos? Acho que sim. E hoje nós vamos falar de algo diferente, uma experiência, por que não, inusitada. Hoje vamos falar da literatura ao roteiro com arte e vice-versa. Sim, bem-vindos, colegas escritores, roteiristas, criativos e também futuros praticantes desses ofícios tão maravilhosos, gratificantes e enriquecedores da alma. Hoje eu vou compartilhar uma experiência que eu tive há pouco e vou compartilhar com vocês. Antes, deixem me apresentar. Eu sou Marcelo Pino, sou redator, sou roteirista e diretor de cena com prêmios nacionais e internacionais em propaganda e prêmios internacionais em roteiro e direção. Mas hoje eu vou compartilhar uma experiência e trazer também exemplos de grandes mestres, como eu sempre faço. E ao contar a minha experiência, acredito que também eu vou compartilhar vários conceitos, dicas e ensinamentos que serão valorosos para vocês. Trata-se de um trabalho e um projeto que eu tenho há algum tempo e eu tive um insight assim sensacional durante o final de semana. E para realizar esse projeto, para deixar este projeto mais acessível, eu resolvi transformar um curta que eu tenho num conto. Então eu resolvi fazer, de certa forma, o caminho inverso. Porque geralmente a gente faz o quê? A gente tem um livro, um romance, um conto e transforma isso num curta ou num filme. Eu decidi fazer o contrário. Para apresentar esse projeto e para ter uma versão bem acessível, que é mais fácil tu produzir um livro pequeno do que um curta, eu decidi transformar este curta num conto. E aí fui trabalhar nesta experiência. Claro que eu acho que isso já aconteceu no mundo, acho que eu não serei o primeiro, não sou o único, mas eu vou dividir essa experiência com vocês que talvez seja enriquecedor e enriquecedora, certo? Este curta trata de uma teoria da conspiração, algo que eu gosto muito, teorias da conspiração. E trata da teoria da conspiração sobre uma famosa e muito famosa banda de rock. É uma teoria bem interessante e que estava bem trabalhada neste curta. E trabalhada a partir de algumas decisões que tornaram também o curta bem interessante. Uma das decisões que eu tomei ao escrever o curta é que eu não queria sósias para interpretar o pessoal da banda, por N motivos. Eu não sei de onde vem essa expressão N motivos. Vou pesquisar. Mas vou contar os meus N motivos. Primeiro, pela nossa limitação de grana, o nosso tempo de preparação de elenco e também pela mão de obra, porque a gente não tem tantos atores sensacionais no Brasil. Não estamos em Hollywood. Segundo, porque eu sempre acho meio estranho quando tem um sósia. Mesmo nas grandes produções, eu levo um tempo assim para me adaptar com aquela pessoa que não é aquela pessoa. Então já não é uma coisa que eu gosto naturalmente, mesmo quando é quase perfeito, tá? Então é uma coisa que eu não gosto, é pessoal o negócio. Ao mesmo tempo, a obra que eu escrevi, as coisas importantes, elas acontecem em relação à banda e não na banda exatamente, né? Eu não preciso tanto da atuação da banda, o acting da banda. Mas eu preciso muito do que acontece ao redor da banda. Então isso também me permite uma abordagem diferente. Então a banda é importante, mas os fatos em relação à banda são mais importantes. Então por isso que eu decidi tomar esta decisão diversa. Que foi o quê? No curta, eu decidi optar por planos um pouco diferentes, sempre que a banda aparece, né? Quando a banda não aparece, eu uso os planos que me agradam, que eu acho mais interessante, etc. Mas sempre que a banda aparece,
eu uso planos bem determinados, tá? Quais são esses planos? Ou eu uso um plano bem de cima, onde tu só vai ver o topo da cabeça e os movimentos, as ações que eles estão fazendo, mas tu não consegue ver o rosto deles. Ou tu vai ter um plano mais ou menos do peito para baixo, tá? Ou closes de mão, de pé, de alguma coisa assim. Então esses são os planos que eu decidi trabalhar sempre que a banda aparece. Ao mesmo tempo, toda a cena em que eles estão, eu penso a cena para que ela privilegie esses planos. Porque tu também tem que ser inteligente, né? Então, tudo que acontece ali privilegia o plano que eu estou usando. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, ele pode ser algo determinante e um diferencial para o meu curta. Então, quando eu decido fazer isso, primeiro, eu já penso em como realizar isso, já vejo o que me traz de diferenciais e vejo se eu consigo realizar isso de forma positiva, de forma com alta qualidade. Quais são os desafios relacionados a essa escolha? Então, é extremamente desafiador, mas pode ser realizado bem. Então, a partir do momento que eu sei que é desafiador, mas que eu posso realizar, e se eu realizar bem, eu tenho um grande diferencial para a minha obra. Isso é uma coisa interessante, que agrega ao fato de eu ter um bom roteiro ou uma boa história. Então eu já parto de uma questão que é, eu tenho uma boa história e eu também vou contar de uma forma interessante. Eu já começo a somar pontos. Outra coisa, uma das questões que eu tenho que executar neste curta é, se eu vou trabalhar com esses planos em relação à banda, eu tenho que identificar cada um dos integrantes, tá? São 5. Então, como é que eu vou identificar? Pois não vai ser a partir do rosto. Então eu passo a identificar eles a partir da roupa. Então vai ter um grande trabalho de figurino. E por conhecer a banda, acompanhar a banda e estudar, eu sei que é possível. Então eles serão identificados por figurino. Eu vou trabalhar um acting mais forte e mais presente para cada um, que também vai me ajudar. Então já vou sabendo como eu vou identificar cada um dos personagens. E sei que o espectador vai conseguir identificar quem está fazendo o que em cada momento. Que também é um desafio legal, é um aprendizado legal e também é possível. Exige trabalho, mas é possível. E quando eu faço isso, inclusive eu abro um leque que eu posso trabalhar tanto com atores como daqui a pouco com bailarinos, porque eles são muito expressivos com o corpo. Eu aumento o meu leque para elenco e, ao mesmo tempo, o meu filme se torna mais acessível, porque eu não preciso contratar 5 sósias e trabalhar a parte de atuação com esses 5 sósias. Então, ao mesmo tempo em que eu perco menos tempo buscando elenco, perco menos tempo trabalhando elenco, eu também vou perder menos tempo filmando. Tenho certeza disso. Não vai ser fácil, mas acho que esse caminho vai ser mais acessível e mais assertivo e ao mesmo tempo diferente do que o caminho padrão. Então, percebam que quando tu vai escrever um roteiro, tu já começa a tomar várias decisões que podem tornar o teu filme algo realmente diferenciado. E ao mesmo tempo, se tu tiver alguma experiência de set, porque aqui tem uma questão, eu também sou diretor de cena. Então eu entendo de plano, eu entendo de direção de ator, de escolha de ator. Então isso me facilita também no momento de eu escrever o roteiro. Até porque eu pretendo dirigir, tá? Alguns roteiros e roteiristas, na verdade, alguns roteiristas vão ter que negociar muito bem com o seu diretor. E vão ter que ter uma relação muito próxima com o seu diretor. E é muito bom que tenham, tá? Ou então cobrem muito caro. Porque é triste tu ver uma obra tua sendo estragada por outra pessoa. Então tem que valer muito a pena, tá? Mas vejam quantas questões tu já pode pensar
quando tu vai construir o teu roteiro. Mas cuidado, porque assim, ó, eu já falei algumas vezes que não se deve estar definindo plano, etc., num roteiro. Sim, não se deve quando tu não está criando algo novo. Por exemplo, os únicos momentos em que eu defino plano e alguma coisa específica é quando eu preciso identificar algo muito claro, ou quando eu estou fazendo esse movimento diferenciado. Em outros momentos eu não especifico, porque eu ainda vou ter uma decupagem técnica lá na frente, tá? Então muito cuidado para não entrarem naquela história de fazer roteiro técnico. Aqui eu estou especificando por quê? Porque se trata de uma visão artística do roteiro e não uma visão técnica. Eu só estou explicando como a minha visão artística impacta na técnica. Entenderam? Tá. E por que eu estou explicando todas essas questões do curta que já está pronto? Existem outros motivos para eu não ter sósias, tá? No curta eu não faço nenhuma referência à banda, a questões diretamente ligadas à banda, não uso os nomes. E por que eu também não vou ter sósias? Porque eu não quero correr riscos de ter que pagar direitos autorais. É óbvio que ao assistir o curta, tu vai saber do que eu estou falando, de quem, como e por quê. Mas eu não vou falar diretamente. E o direito autoral, se eu tivesse que pagar, é uma grana que eu não tenho e não terei em 10 gerações. E assim, não entrando e não falando diretamente, e sim apenas sugerindo, eu conto bem a história, eu causo todos os impactos necessários e evito ir para a cadeia, que é algo que não faz muito bem à saúde. Então, já com essa introdução sobre o curta, o que eu queria estabelecer? Bom, eu tenho um curta bem resolvido na minha mão, com algumas características. E aí eu decido fazer um conto a partir deste curta. Já no início, uma questão muda completamente. Primeira coisa, eu não tenho plano de câmera. E eu não tenho a necessidade de esconder os meus personagens. Eu posso descrever os meus personagens, inclusive eu nem dou nome para eles. Eu só trabalho com eles a partir da descrição. Então, por exemplo, eu vou dar uma descrição agora de um deles, tá? Para quando eu falo dos roqueiros, tá? E eu quero ver se vocês descobrem de qual roqueiro famoso eu estou falando. Aí eu quero que vocês escrevam aqui nas mensagens quem é este roqueiro. Então, eu estou escrevendo lá e eu menciono o roqueiro, que é um jovem, porque se passa lá pelos anos 69, 68, e é um jovem de cabelos longos, com as pontas picadas, eu acho que é assim que as meninas falam, e de uma boca muito grande, eu chamo de boca exuberante. Se veio um roqueiro na mente de vocês, escrevam pra gente. Eu quero ver se vocês mataram a charada. Então, eu descrevo características dos roqueiros enquanto eu vou contando a história. Mas outras questões mudam também de um meio para o outro. E é importante nunca fazer uma transcrição pura de um meio para o outro. Isso é um equívoco absurdo, porque tu vai ter, no mínimo, uma das tuas obras pobre, se tu fizer isso. E lá no final do episódio tu vai entender por quê. Outro ponto básico é assim, ó, praticamente tudo que é cenário, figurino, produção no curta, tá, passa a fazer parte da descrição do conto. E aí vem isso que eu acabei de falar. Mas faz parte da descrição de uma forma inteligente. Isso é feito de uma forma que gere emoção, que faça o leitor entrar na história, que deixe o leitor mais tenso, mais empolgado, mais excitado. Então, tu aproveita cada frase para trabalhar o teu leitor. Não apenas para contar a história, não apenas para descrever um ambiente, descrever uma pessoa, enumerar algo ou relatar algo. Não, tu tem que escrever como escritor. Então essa descrição, essa transição, ela é feita para impactar.
E é assim que ela é escrita. Entendam exatamente a essência do que eu estou falando. E é aí que a mágica acontece. Porque vocês têm que entender que agora, ao invés de estar trabalhando com a imagem, vocês estão trabalhando com uma tela em branco que é a mente do leitor. E vocês têm que usar ao máximo isso. Lembrem disso. Está na hora de vocês trabalharem com a imaginação do leitor. E a imaginação pode tudo, que é outro ponto que eu já abordei aqui sobre literatura e cinema. E aí, o que me permite, qual é a liberdade que eu tenho de ter quantas pessoas no casting eu quiser, de ter todos os efeitos especiais. Do que depende isso? Depende da tua técnica para funcionar na mente e na imaginação do leitor. Se tu tem técnica, tu pode tudo. Basta tu caprichar e usar isso com pertinência. Por exemplo, na minha história, há alguns momentos com fatos sobrenaturais, tá? Então, eu aproveitei essa maior liberdade que eu tenho na literatura e amplifiquei um pouco mais esses momentos. Algo que eu não posso fazer no curta porque eu tenho limitações. Quais são as limitações? De verba, de tecnologia. Tem no curta, mas esse momento no curta é menor do que na literatura. Porque na literatura eu faço o que eu quiser desde que eu tenha maestria para escrever. E aqui está uma das grandes diferenças que a gente tem na literatura e no cinema. Que os nossos limitantes no cinema é verba, tempo e tecnologia, pelo menos. Eu já expliquei isso em outros episódios, né? A nossa liberdade criativa na literatura versus necessidade de síntese e economia no roteiro e cinema. Outro ponto que eu sempre repito. Narrativa é o quê? É ação, emoção e diálogos marcantes. Sim, a fala, a trilha, sound design são fundamentais para um filme. O ambiente, a sugestão do som, os diálogos inteligentes também são para a literatura. Mas eles se apresentam de outra forma e devem ser trabalhados de outra maneira. Vejam, tudo precisa ser adaptado com arte ao seu meio. No meu curta, eu precisava de uma voz em off, porque eu queria que os roqueiros aparecessem, atuassem, mas que eles não falassem, até porque eu não mostro o rosto deles. Seria estranho eles falando. Então, eu coloquei uma voz em off para dar andamento à história. No conto, já há a figura do narrador. Então, eu não precisei inserir um elemento novo, mas o papel realizado pelo narrador do conto é completamente diferente da locução em off, porque o meio é outro. Então, estas questões nós temos que entender. Porque se a gente for analisar e trabalhar da mesma forma, vai dar problema. O narrador, ele precisa entregar muito mais que a cronologia da história. O meu narrador em off, ele só está me ajudando, claro que ele também traz emoção, mas ele está me ajudando muito mais a fazer a história andar. O narrador da minha história, do meu conto, ele tem uma função maior que essa. Ele traz reflexões, ele traz questionamentos. Ele é um cara que traz dinamismo à minha história enquanto literatura. Até porque os diálogos, as falas, precisam ser mais sintéticas. Elas não podem ser tão longas quanto no curta, porque são meios diferentes. E aí cada um tem a sua característica. Eu preciso falar muito no cinema. Agora, se eu tiver diálogos muito longos na literatura, pode ficar enfadonho, porque não tem a participação do ator. Essa é a questão. No curta, as falas estão presentes, estão mais presentes, porque elas adiantam a trama. Elas precisam ser inteligentes, elas precisam gerar reflexão e aí passam a não ser enfadonhas e dão andamento na história. Elas agregam conceitos e subtextos. E aí, enquanto tu está pensando nesses conceitos e subtextos, tu está entendendo que aquilo é legal, que não é enfadonho. Quando tu vai para o conto,
A atenção do teu interlocutor é outra. Isso é muito importante. Por isso que tu fala mais no cinema, para prender a atenção também do teu espectador. Já no conto e na literatura, o teu interlocutor, o teu leitor, ele está mais predisposto a ter atenção naquilo que tu quer dizer. Ele é um leitor, ele está aberto a refletir. Por isso, o teu texto tem menos diálogos, mas tem muita reflexão. Ou deveria. Mais uma vez eu digo, por isso que textos não devem ser rasos. Os diálogos, apesar de sintéticos, precisam ser marcantes. E aí, se você escreveu bons diálogos, ótimas falas, no teu curta, tu já tem meio caminho andado. E foi o que aconteceu na forma que eu trabalhei o meu conto que veio do meu curta. Eu já tinha boas falas no meu curta. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei a essência das falas. Eu tirei o melhor de cada trecho para produzir os diálogos. Foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei as frases-chave mais marcantes e, ao mesmo tempo, cuidei para passar a mensagem necessária para avançar a trama. Então, isso já foi mais fácil para eu realizar, porque eu já tinha boas falas e frases fortes ali. Mas, vejam só, isso foi interessante perceber. Os meus diálogos no conto ficaram praticamente a metade dos diálogos que estavam no curta. E me pareceu extremamente natural, porque ficou tudo redondinho. Claro que as reflexões do narrador eram maiores. Então, há um equilíbrio, é uma outra forma de equilibrar a história, porque é um outro meio. Meus diálogos são menores, mas ao mesmo tempo eu não tenho a presença do ator aqui. No curta, eu tenho todo o acting do ator, para dar muito mais drama, muito mais carga emocional para aquele texto. Aqui, a carga emocional está na mente do meu leitor, e é isso que eu tenho que trabalhar. E nem sempre diálogos longos é o melhor caminho. Foi assim que eu trabalhei. Então, no final do meu trabalho, eu comparei as duas peças e, obviamente, elas não são iguais. E duvido que elas sejam, no caso de vocês trabalharem dessa forma, tanto partindo do conto ou partindo do curto, elas nunca serão iguais, tá? Mas elas devem ser iguais em essência. E as duas peças precisam ser de boas a ótimas, pelo menos, e contar a mesma história. Elas não terão exatamente 100% das mesmas nuances. Lembrem, quando eu comentei do momento do sobrenatural, é óbvio que na literatura eu consegui pesar mais no sobrenatural porque eu não tinha o limitante dos efeitos especiais. Eu tinha a imaginação livre. Claro que no curta tem o sobrenatural, mas eu tenho muito mais sugestão do sobrenatural do que quanto eu pesei no conto. Então, tem momentos e nuances diferentes, mas é a mesma história. Então, no final, tu tem que ter duas peças que são de boas a ótimas e com a mesma história. Se não for isso, tu tem que voltar a trabalhar as duas, ou uma delas. No meu caso, eu posso dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado e posso dizer que é uma satisfação ver a tua obra, a obra que tu fez, né, em dois formatos. Eu acho muito legal isso. Agora eu tenho que torcer para tudo dar certo. Tá? Torçam comigo, por favor. E como prometido, eu vou comentar brevemente, em tom de indicação, obras literárias que viraram filme ou série. Quem já viu pode rever, quem não viu pode ir atrás, quem viu o filme pode ler o livro, quem leu o livro pode ver o filme, mas vamos aprender com os mestres. O primeiro, o livro é maravilhoso e obrigatório, é do grande mestre Umberto Eco e teve sua adaptação com o grande Sean Connery. É O Nome da Rosa, é imperdível, você precisa ler o livro e tem que ver o filme. Os dois são uma aula de brilhantismo. O outro é o clássico Apocalipse Now. Ele é inspirado no livro Heart of Darkness, Coração das Trevas, de Joseph Conrad.
É um filme forte que discute a ignorância humana frente às guerras. Traz o nosso Marlon Brando e outros grandes atores e mostra que eu acho que o ser humano talvez nunca supere a sua ignorância. Para aqueles que adoram suspense e crimes, temos O Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs. O livro é de Thomas Harris e se tornou um grande filme com a direção de Jonathan Demme e as atuações memoráveis de Jodie Foster e Anthony Hopkins. Esse aqui é uma ótima pedida também. Para finalizar, eu vou trazer algo um pouquinho mais atual e é a adaptação do livro O Perfume, História de um Assassino, escrito pelo alemão Patrick Süskind. Desculpe, eu botei uma entonação americana no pobre alemão, mas foi lançado em 85 e é um dos romances europeus mais marcantes do século XX. Um famoso thriller psicológico adaptado em 2006 para o Netflix por Tom Tykwer. O filme, olha, só trago coisa boa para vocês. O filme foi considerado uma adaptação surpreendentemente fiel ao espírito do livro. Esse aqui eu vi o filme, ainda não li o livro, mas o filme é muito bom. Bom, pessoal, então falei aqui de uma experiência prática que eu acabo de realizar, diferente, desafiadora, interessante. Acho que eu pude trazer coisas que fizeram vocês refletirem sobre o processo de roteiro e de conto, tá? De literatura. É um processo diferente, uma experiência que me enriqueceu, né? Pude fazer comparações onde eu pude ver que o diálogo do roteiro se reduziu a metade num conto, por exemplo, entre outras coisas. Não sei se isto é um padrão, aconteceu nessa experiência. Lembrem, os bons profissionais adoram novos desafios, porque são de novos desafios que surge tudo que não foi feito. Lembrem disso e até o próximo Cine Oficina.